Então, na verdade, é o seguinte, meus queridos, nós separamos aqui algumas perguntas de alguns pacientes para que a gente possa aqui responder para você, principalmente as perguntas que a gente recebe bastante, né? Instagram. Então, se você está me assistindo pelo YouTube, você não conhece meu Instagram, já procura lá Daniel Botelho Plástico no Instagram. Normalmente tem um monte de dúvida lá todo dia, assim como tem aqui também no YouTube, mas lá é mais no dia a dia. Então, você que tem muito interesse no assunto, procura lá, que sempre tem muita dúvida sendo tirada no dia a dia, certo? Também você que tem interesse em agendar, caso você queira agendar consulta, o agendamento normalmente ocorre também pelo Instagram, certo? Então vamos lá, as perguntas dos pacientes que normalmente me mandam pelas diversas redes sociais aí. Então, bora! Fiz uma redução, queria corrigir a cicatriz. Quanto tempo demora essa correção na cirurgia? Depende, redução de mama? Assim, tem situações que vai ter que fazer a cirurgia da mama inteira de novo, né? Então, se eu precisar refazer a redução de mama ou refazer a mastopexia em virtude da cicatriz, vai demorar o tempo da cirurgia como um todo, que aí talvez são 2 horas, 3 horas, vai variar de acordo com a cirurgia, tá? Agora, se for só ajuste da cicatriz mesmo, depende, né? Pode ser às vezes 1 hora, 2 horas, isso é bastante variável. Fui ao médico de referência em BH, só não usa dreno. Será que é seguro fazer sem dreno? Isso é uma questão interessante. Realmente tem alguns cirurgiões que não gostam e têm por hábito não utilizar dreno, tá? Está errado? Não está errado, tá? Não é má prática não usar dreno, tá? Por que eu uso dreno sempre? Existe de fato algumas tecnologias que a gente utiliza que deixa a gordura mais molinha, mais liquefeita. E pode, de certa forma, fazer com que essa gordura fique solta, né? E o dreno ajuda a coletar um pouco dessa gordura, desse líquido que fica em excesso, principalmente devido a essas tecnologias. Se você não usa, fica um pouco mais fácil de você talvez não usar dreno, muito embora eu sempre usei dreno, tá? Na minha opinião, dreno a gente normalmente só se arrepende de não colocar, né? A gente nunca se arrepende de colocar dreno. Mas como eu disse, tem de fato alguns cirurgiões que têm esse hábito de não utilizar dreno e na prática dele vai tudo bem, tá? Sugestão, confie no seu cirurgião, se você confia nele, teve uma boa conversa, ele realmente explicou o porquê de não utilizar, que ele realmente não gosta e que, enfim, ele faz lá os pontos debaixo da musculatura, fechando o espaço, enfim, explicou direitinho para você, fez sentido para você, você confia, vai lá e faça a cirurgia. Na minha rotina, normalmente eu sempre vou deixar 3 a 4 dias de dreno, tá? Justamente para acelerar a recuperação e diminuir muito a chance de seroma, tá bom? Mas não está errado não utilizar, tá certo? É isso. Tenho dúvidas sobre cicatrizes da abdominoplastia. Elas levam em média quanto tempo para ficar mais suave? Essa é a dúvida em relação às cicatrizes da abdominoplastia. É interessante que assim, muitos pacientes perguntam, falam, doutor, quando que a cicatriz vai sumir? Né? A cicatriz primeiro não some, né? A cicatriz ela é definitiva. Muito embora, é óbvio, tem situações que a cicatriz ela fica bastante discreta. E vai depender muito da sua cicatrização como um todo, é óbvio. Depende também da técnica do cirurgião ali no acabamento, né? Então, óbvio, quando o cirurgião tem muito cuidado ali no acabamento, tem uma chance um pouco melhor de ficar mais discreto. Muito embora depende muito da genética. Você pode fazer um excelente acabamento da cirurgia e se a genética não ajudar, pode ter um queloide da mesma forma, certo? Normalmente a evolução da cicatriz ela é da seguinte forma. Até 30 dias ela fica meio discretinha mesmo, fica só casquinha. Então às vezes você olha 30 dias, nossa, a cicatriz vai sumir. De 30 dias até mais ou menos 3 meses ela começa a ficar um pouquinho vermelha. Isso é absolutamente normal, tá? Se ela ficar só vermelhinha, sem ela saltar, é absolutamente normal. Agora se ela estiver vermelha e muito saltada, aí talvez faça sentido você procurar o cirurgião para que ele ou mesmo utilize umas plaquinhas de silicone ou mesmo alguma medicação tópica, algum corticoide tópico para diminuir ali a atividade daquela cicatriz. Passada essa fase de 3 meses, de 3 até mais ou menos 6 meses, esse vermelho vai sendo substituído
por uma coloração um pouquinho mais acastanhada, roxa, acastanhada, começa a pigmentar essa cicatriz que estava vermelhinha. Isso também é normal. Pacientes muito clarinhos normalmente não vão notar tanto essa pigmentação, tá? Mas pacientes um pouquinho mais morenos vão notar um pouco mais essa pigmentação até 6 meses, e de 6 meses até mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, é o tempo que começa a perder um pouquinho dessa pigmentação. Detalhe, se você tomar muito sol nessa fase até 6 meses, pode pigmentar um pouco mais. Tomar sol direto na cicatriz pode sim pigmentar um pouco mais. Então é importante, se você for se expor ao sol, se exponha com certo cuidado nessa fase, tá? Sem aquele, sei lá, ficar torrando na praia igual um camarão, porque de certa forma pode estimular um pouco mais a pigmentação da cicatriz, certo? Então, a cicatriz ela vai chegar no estágio final dela mais ou menos em torno de 1 ano e meio até 2 anos. Ela vai demorar para, digamos, chegar no processo final de maturação, e aí você pode decidir se talvez faça sentido fazer alguma coisa para corrigir essa cicatriz, se estiver te incomodando ou não. Beleza? Tem picos invertidos e ferritina baixa, é possível operar? A ferritina não vai interferir muito em relação ao mamilo invertido, tá? Normalmente a cirurgia do mamilo invertido, se você for corrigir isoladamente o mamilo invertido, é uma correção um pouquinho chata porque costuma voltar bastante, tá? Porque o que é o mamilo invertido? Você tem alguns ductos que puxam o bico para o fundo, certo? Alguns ductos mamários talvez um pouquinho mais curtos, tem uma certa retração ali no mamilo, e ali mantém ele um pouco mais invertido mesmo. Normalmente, se for só corrigir o mamilo invertido, a gente vai com uma lâmina por baixo ou com uma agulha e solta aquilo tudo, né, para o mamilo everter, mas muitas vezes quando o processo de cicatrização ele volta, ele pode inverter de novo. Quando você coloca um implante, muitas vezes você acaba projetando o mamilo, tá? Então, se às vezes você for só colocar o implante, pode eventualmente corrigir um pouco do mamilo invertido, tá? Isso não vai ter diretamente relação com a ferritina baixa. O que você não pode ter eventualmente é uma anemia, muito importante, tá? E é incompatível com qualquer cirurgia que se vá fazer, tá? Agora, se não tiver com anemia, mesmo com a ferritina um pouquinho baixa, essas cirurgias que não sangram muito, não vão ter muitos problemas não, tá bom? Quero marcar minha abdominoplastia, mas tenho imunidade baixa. Tem contraindicação fazer por conta disso? Primeiro a gente precisa entender o que é essa imunidade baixa, tá? Se você, por exemplo, tem muitas infecções com frequência, ou se você precisa está tomando alguma medicação aí, por exemplo, algum corticoide de alta dose por outro problema de saúde que você eventualmente tenha. Se for o caso, talvez a abdominoplastia não seja indicada naquele momento para você. Agora, eventualmente tenho gripes, mas nada grave, e se o exame não trouxer nenhum problema mais objetivo e claro em relação à imunidade, não haveria problema, tá? Agora é importante dizer, a abdominoplastia é incompatível com tabagismo, tá? Se você é fumante, é incompatível com diabetes descontrolado, se você for diabético, mas for controlado, pode fazer, mas é incompatível com o diabetes descontrolado, e naturalmente pacientes com muitas doenças autoimunes, doenças que são doenças autoimunes, né? Doenças da imunidade, doenças reumatológicas, o tal do reumatismo no sangue, pacientes que com lúpus, por exemplo, lúpus descontrolado, que precisa de altas doses de corticoide, retocolite ulcerativa, que precisa de altas doses de corticoide, são doenças que eventualmente atrapalham muito a realização da abdominoplastia, porque as medicações podem sim interferir no processo de cicatrização. Certo? Finalizou? Queridos, então é isso aí. Você que tem mais dúvidas, escreve aqui embaixo que eu respondo para você. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!